Revelar. Residência de Doloren. Doloren estava absolutamente exausto, mal havia dormido naquela noite por medo do bem-estar da convidada inesperada, mas ele se levantava de manhã como sempre fazia, independentemente de querer ou não, faça o que você tem que fazer, goste ou não. Ele disse em voz alta enquanto se limpava e se preparava para o dia. Ele saiu para a sala principal, onde Elpida já estava trocando as bandagens da elfa ferida. Como ela está? Ele perguntou à sua amada enquanto ela se ajoelhava ao lado de sua paciente, inspecionando as feridas. Ela vai conseguir, Doloren. Parece que a maioria dos ferimentos dela foram superficiais, e alguém lhe deu pelo menos algum tratamento antes dela fugir. Pode ser assim que ela conseguiu encontrar forças para correr. Elpida respondeu com muito alívio em sua voz linda. Embora cansada, ela enxugou o rosto, transferindo uma pequena quantidade de sangue das mãos para a bochecha. Doloren se aproximou. A voz dele estava apenas um pouco menos cansada que a dela, mas ele estendeu a mão enluvada e a limpou. Ele olhou para ela afetuosamente. Vou trabalhar. Vou comprar uma poção de cura de qualidade hoje e mandá-la aqui para ela. Não, não. Elpida balançou a cabeça vigorosamente, fazendo com que o lindo cabelo que caía atrás das costas balançasse violentamente com o fervor de sua cabeça balançando. Por que não? Ele perguntou surpreso. A dor dela pode ser gerenciado por um tempo, disse ela com confiança. Você não pode ser visto como gentil comigo e não quer revelar que ela está aqui. Ela vai viver, a dor é desagradável, mas é melhor que ela conviva com isso por enquanto. Vá trabalhar, escolha, no seu caminho para casa, e podemos acabar com isso então. Esse será um longo dia para ela. Ele disse hesitante. Ela assentiu. Meu amor, todo dia em Came Miyako é um dia longo para uma elfa. Vamos ficar bem, ela vai acordar logo. Dei a ela algumas ervas para ajudá-la a dormir. Isso vai minimizar o desconforto e a dor. Agora, por favor, vá. Ela disse e o envolveu em seus braços, beijou-o carinhosamente e depois relaxou o abraço. Doloren ainda parecia hesitante, mas ouviu. Se você pudesse conhecê-la, saberia que havia 2 bons humanos em Came Miyako. Ele disse, pensando brevemente em sua falecida esposa. Se você a amava, ela deve ter te amado. Acenderei uma vela para ela esta manhã, eu prometo. Ela sussurrou suavemente, e então ele saiu pela porta. Passaram-se várias horas quando a menina acordou e se esticou na mesinha de tratamento improvisada. Ai! Ela gemeu baixinho. Finalmente acordada. Elpida disse gentilmente ao ouvir o barulho do paciente acordando e se aproximando da cozinha. A garota assentiu. Ela não parecia tão assustada quanto Elpida esperava. Qual o seu nome? Elpida perguntou gentilmente enquanto se movia para ficar ao lado da garota. Ela se abaixou e apertou sua mão. Tika. A garota disse com uma voz que ainda estava claramente dolorida. Você está segura aqui na casa de Doloren, Tika. Elpida disse com um sorriso tranquilizador. Tika tentou sentar-se, mas Elpida pressionou-a suavemente de volta para baixo. Não se mova de novo até a hora de trocar seus curativos. Meu amor estará em casa depois do trabalho. Ele trará uma poção de cura para terminar sua recuperação. Então poderemos encontrar um meio de tirar você daqui. Elpida respondeu gentilmente. Me tirar daqui? Tika perguntou. Você encontrou o único homem bom em Came Miyako, ou quase. Elpida disse alegremente. Você o chama de seu amor e não de mestre? Tika perguntou com descrença. Elpida ergueu a cabeça para trás, olhando para cima para mostrar que não havia coleira, depois os pulsos para mostrar que não havia correntes, mas, mais importante, nenhuma marca de bronzeado indicando que ela já não usava alguma delas há algum tempo. O bronzeado do escravo era bem conhecido, então sua ausência era reveladora. Então, é verdade. Tika disse calmamente. O que é? Elpida perguntou curiosamente. Tika balançou a cabeça. Explicarei isso mais tarde. Algo maravilhoso. Mas por enquanto, o que você quis dizer com tirar-me daqui? Ela perguntou. Meu Doloren pode ser o único homem bom em Came Miyako, mas ele não é o único homem bom na teocracia Slane. Um pequeno número de humanos há muito sente pena de nossa situação, e nas montanhas a oeste, além de Feron, são pequenos assentamentos de elfos que escaparam, foram libertados ou escaparam, há mais de 140 anos. Uma figura rica estabeleceu uma espécie de sistema subterrâneo,
comprou terras, carroças, estabeleceu pontos de descanso em vários lugares e reuniu-se, um pequeno número de humanos com ideias semelhantes, e, bem, eles têm nos tirado de lá desde então. Nunca muitos, mas, alguns aqui, alguns ali, meu DeLorean, ele é o atual chefe da organização, ela disse com orgulho. Isso, não pode ser verdade? Tika disse incrédula. É, eu vi por mim mesma, elfos da montanha, se você pode acreditar, um pequeno número, pouco mais do que algumas aldeias, muito além do alcance da teocracia, eles administram minas, os minérios são vendidos para a teocracia, e em troca eles são usados para ocasionalmente comprar um de nós para libertá-los, eles vivem escondidos, mas vivem, e não sentem chicotes e não usam correntes, eles riem, vivem e têm esperança porque têm escolhas, apesar de toda a sua rigidez, é maravilhoso. Elpida disse e agarrou-se firmemente à mão de Tika como se a pressão do seu aperto pudesse transmitir a força da sua convicção. Incrível! Tika disse em voz baixa, e a teocracia não tem ideia de que está comprando de elfos livres? Elpida balançou a cabeça. Os representantes das minas são humanos, e as próprias minas estão limpas do outro lado, então os comerciantes em Feron não têm noção. Nossos trabalhadores são produtivos porque são movidos por uma causa e não por chicotes, e os minérios são vendidos em condições amigáveis às autoridades municipais. Então nenhuma das empresas de mineração tentou desafiar as operações do meu mestre, embora eu suspeite que haja mais do que isso e isso é a soma do que eu sei. Ela disse pacientemente e acariciou a bochecha de Tika. Tudo o que você precisa se preocupar agora é saber que está segura e que vamos tirar você daqui. Ninguém vai te machucar agora, ou nunca mais, eu prometo. Ela disse com confiança. Tika sorriu e fechou os olhos. É mais maravilhoso ouvir isso do que você imagina. Ela disse enigmaticamente e se espreguiçou. Quando DeLorean regressou naquela tarde, tinha uma poção curativa na mão esquerda. Elpida esperava à porta e Tika ainda estava onde estava quando ele saiu naquela manhã. Dê isso a ela, não acho que ela vai querer me ver. DeLorean disse gentilmente enquanto colocava a poção nas mãos de sua amante. Você está errado, DeLorean, você é exatamente quem eu quero ver. Tika disse com uma confiança ousada que foi totalmente inesperada. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para Elpida com olhos questionadores, ela balançou a cabeça, indicando sua própria ignorância. Gá, isso realmente ainda dói, você se importa? Tika perguntou enquanto rolava de bruços para que a poção pudesse ser aplicada. DeLorean caminhou com Elpida ao lado de onde ela estava deitada. Ela não se esquivou dele. Havia inúmeras cicatrizes feias em suas costas, mas se ela se importasse com eles vendo que estava lá, ela não deu nenhum sinal disso. Com um aceno de cabeça da paciente, DeLorean estourou a rolha e derramou sobre o corpo. Ela suspirou de alívio. Obrigada. Tika disse e sentou-se. Ele ficou surpreso quando ela não usou o honorífico mestre ou mostrou qualquer sinal do medo que parecia tão óbvio na noite anterior. Ela ficou de costas para ele e olhou por cima do ombro para Elpida. Posso pedir uma camisa e calças? De repente me lembrei de que estou praticamente nua aqui e não estou totalmente sem meu senso de decência. Elpida corou. A toalha que a cobria havia caído no chão. Então ela correu rapidamente para seu quarto e trouxe uma camisa e uma calça para a convidada inesperada. Tika se vestiu com um sorriso de gratidão e se virou. Obrigada. Ela disse casualmente. Então você é ele. Ela disse enquanto olhava DeLorean de cima a baixo. Ele quem? DeLorean perguntou com uma sensação de pavor. Aquele sobre o qual eles conversaram. Tika disse enigmaticamente. Isso não me responde. Ele disse categoricamente. Não, suponho que não. Olha, podemos sentar. Prefiro deixar isso o mais claro possível e fiquei deitada o dia todo, então ainda estou um pouco desconfortável, com poção de cura ou não? Tika perguntou com uma voz mais complacente. Eu suponho. Ele disse, e gesticulou para a área da cozinha. Ela foi, e tanto ele quanto uma Elpida confusa a seguiram e se sentaram ao redor de uma mesa. Vejo que você está curioso e ansioso, então vou explicar. Não fui abusada. Bom, ontem à noite não. Suportei essas marcas voluntariamente para te testar, para ver que tipo de homem você realmente era. Elpida me contou mais esta manhã, e você deveria saber, a sua não é mais a única resistência ao mal deste ninho de víboras. Tika disse, juntando os dedos e colocando as mãos na superfície da mesa.
Doloren e Elpida trocaram um olhar. Tika, vendo isso, optou por explicar, resumindo: sou um agente destinado a testá-lo. Você não apenas passa, mas também passa com louvor. Se você fosse apenas um bom homem, Doloren, eu o convidaria discretamente para falar com aqueles que lhe deram esta resistência, mas como você está administrando a sua própria, nada menos do que a divulgação completa é merecida. É seguro falar aqui? Ela perguntou. Muito, sou cuidadoso pela forma como trato Elpida, ninguém tem chance de me espionar aqui. Doloren disse com confiança. Tika deu um aceno sábio e começou a explicar: o cardeal Berenice, o cardeal Ginedine e o cardeal Raymond estão agindo seriamente para acabar com o horror da nossa existência dentro da teocracia Slane. Ela disse, trazendo expressões chocadas aos rostos de seus anfitriões. Eu sei, é difícil de acreditar, mas é absolutamente verdade, eu mesma vi. Eles têm criado uma espécie de propriedade pseudo-escravista para a agricultura fora da cidade, dirigem organizações fictícias e têm plantado e mudado equipamentos e pessoas lá há algum tempo. Talvez você já tenha ouvido falar desses lugares? Ela perguntou curiosamente. Elpida balançou a cabeça. Eu não saio muito. Ela disse sem rodeios. Eu sim. Doloren disse seriamente. O objetivo é criar suprimentos adicionais de alimentos e ajudar a controlar a população escrava. Tika explicou. Eles vão arrecadar alimentos e fabricar bens, mas a ajuda com a população escrava é criar um refúgio para nos proteger. Você conhece a série de mortes que ocorreram antes? Ela perguntou. Sim, um agente da Justiça Negra dentro da cidade, Dominique, supervisionou a matança deles. Doloren disse com naturalidade. Não. Tika disse. Uma agente das Escrituras Negras, alguém que Raymond amava como uma filha, uma meio-elfa. Ela estava matando por causa do que a teocracia estava fazendo com sua família, e ela abandonou a teocracia e se juntou ao rei feiticeiro. Você pode já ter ouvido falar da general Zetsumei? A expressão de Doloren era de choque e ansiedade. Você não pode estar falando sério? Eu ouvi da própria cardeal Berenice, a organização de Neia não teve nada a ver com nada disso. Você tem visto o excesso nos mercados de escravos ultimamente, certo? Tika perguntou. Eu vi. Ele respondeu hesitante. Isso é por causa de Raymond. Ele tem matado silenciosamente os piores e maiores proprietários. Ele matou Odd. Tika disse alegremente. Doloren parecia atordoado. Ele fez isso? Estou nesse caso. Ele se recostou na cadeira. Seus braços caíram frouxos ao lado do corpo com a revelação. Tika olhou para ele com severidade. Ele fez um favor ao mundo, matando aquela escória. O rosto de Doloren parecia pálido. Eu vi alguns escravos lá, não tenho procurado muito pelo assassino, ele disse com uma voz enojada que trouxe satisfação a Tika. Bom, você pode nos ajudar, simplesmente, o rei feiticeiro e metade dos cardeais estão do mesmo lado agora, e estamos procurando por aliados. Você chamou nossa atenção por causa de algumas observações cuidadosamente anotadas e algumas pequenas investigações. Mas parece que não descobrimos tanto quanto havia. Se o que Elpida me disse for verdade? Tika perguntou. Sim. Doloren disse. Por cerca de 140 anos, alguns fizeram o que podiam pelo seu povo. Isso parece impossível, disse Tika, ainda impressionada com a notícia. Nem sempre foi fácil, mas tem sido e está sendo feito. Presumo que com esse conhecimento, seus líderes desejarão me conhecer pessoalmente. Ele disse. Conte com isso. Tika respondeu. Dê-me uma coleira e mandei-me embora. Vou informá-los e eles marcarão um encontro com você em uma de suas casas. Ainda tenho uma jogada em uma lixeira no porão. Tirei assim que entrei dentro dessas paredes, teria jogado fora, mas... Ele perdeu as palavras enquanto olhava para ela e estendeu a mão para tocar a mão dela. Ela balançou a cabeça. Não até que todos nós possamos jogá-las fora. Ela disse. Pouco tempo depois, Tika estava fazendo seu relatório a um trio de cardeais totalmente descrentes e a uma nua presente. Pode ser verdade? O cardeal Berenice perguntou em dúvida. É difícil de acreditar. Ginedine admitiu. Mesmo assim, ela parecia certa e afirmou ter visto ela mesma. Tika disse enfaticamente. Como diabos um simples guarda municipal consegue esse tipo de posição? O cardeal Raymond perguntou incerto. Eu não sei. Mas ele mesmo pode responder.
qualquer pergunta feita aqui é especulação inútil, sem alguém para respondê-la. Nua disse: vocês estão todos perdendo tempo com descrença e dúvidas e assim por diante. Normalmente eu sou do tipo cautelosa, e provavelmente teria mais se não fosse pela existência clara dos lugares que ela viu. Vá tão longe apenas para dar falsas esperanças a uma garota. E nenhum mero guarda da cidade teria os meios, mesmo que quisesse. Há mais coisas em jogo aqui e não encontraremos respostas nesta sala, ela disse enfaticamente enquanto cruzava os braços e batia o pé com impaciência. Ela está certa. Raymond disse: estamos apenas perdendo tempo especulando, precisamos falar com ele. Tika, providencie para que ele venha à minha casa amanhã, à noite, após o término de seu dia de trabalho. Com prazer, ela disse. Kami Miyako, 145 anos antes. A ausência de Farmakia permitiu que Nua fingisse novamente, permitiu que ambos fingissem, mas quando ela voltou, era uma mulher mais fria do que antes. Nua fez o possível para evitá-la, mas parecia ter um cuidado especial ao procurar a elfa e repreendê-la, culminando com um golpe no rosto no grande salão da propriedade que fez a elfa cair no chão e bater sobre uma mesa e vários copos caros, que obviamente se espatifaram no chão duro. Escrava estúpida. Ela gritou de indignação. Alan correu ao som da comoção e viu Nua esparramada no chão, segurando a lateral do rosto e olhando desesperadamente ao redor em busca de ajuda que ela não viu até que o viu descendo correndo os longos degraus. Qual é o significado deste caos? Ele perguntou, posicionando-se cuidadosamente entre Nua e Farmakia. Sua escrava me desrespeitou. Quando eu a disciplinei, ela quebrou aqueles copos. Farmakia disse indignada enquanto apontava para a bagunça atrás dela. Alan sentiu um nó no estômago. Como dona da casa, a palavra dela estava absolutamente fora de questão. Se ela dissesse que um escravo voava pela sala pelo poder de seus próprios peidos, e o escravo contestava, era para acreditar na patroa e o escravo punido por mentir. Ele sabia muito bem que Nua nunca cometeria tal passo em falso, mas se apoiasse a escrava em vez de sua esposa. Seu olhar ficou muito calmo e Farmakia se afastou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Por um momento ele pensou que ela percebeu que tinha exagerado, então se ajoelhou e estendeu a mão para Nua. Ela aceitou com gratidão e deixou que ele a ajudasse a se levantar, ainda segurando a lateral do seu rosto. Você está bem? Ele perguntou a ela. Ela assentiu em silêncio enquanto ele afastava seu pulso para ver o local que havia sido atingido. Vou falar com ela. Não sei o que a deixou tão irritada, mas... Ele começou a dizer, apenas para olhar para baixo ao ouvir o som repentino de um baque surdo, e um chicote estava a seus pés. Ele olhou para cima e Farmakia estava ali olhando para ele com expectativa. Puna ela. Ela disse. O quê? Alan perguntou incrédulo. Você me ouviu, marido, esta escrava ofendeu sua esposa, você tem que discipliná-la. Farmakia disse com uma voz furiosa. Alan olhou horrorizado e depois olhou para Nua. Ela começou a tremer. Senhora, por favor, eu? Nua começou, apenas para murchar sob o olhar odioso. Você me desrespeitou, meu casamento, meu nome, você será punida por isso, ou ele pega e cumpre seu dever, ou vou mandar um capataz fazer isso. Alan engoliu em seco. Nua olhou para ele. Depois acenou com a cabeça em um gesto tão leve que Farmakia não conseguiu ver. Seu mestre pegou o chicote e Nua colocou as mãos na parte mais próxima da parede depois de desnudar as costas. Farmakia ficou de lado e observou enquanto isso acontecia. Ela fez Nua contá-los. Embora Alan estivesse claramente sendo tão gentil quanto podia, ela sentiu a dor ainda mais aguda porque ele a segurou. Depois de 10 golpes, ele parou e Nua deixou-se cair no chão e forçou-se a reprimir todos os gritos que pôde. Foi então que Farmakia se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. Você se atreveu a amar meu marido? Você se atreveu a roubar o amor dele de mim e reivindicá-lo para si mesma? Você acha que isso acabou agora? Não é com um tiro de arco. Ela então se levantou e foi embora, arrancando o chicote de Alan com desprezo ao fazer isso. Atire essa coisa em algum lugar fora da minha vista. Ela disse. Alan ficou quieto como a morte enquanto caminhava e trouxe 2 escravos para ajudar a carregar Nua para seu local de trabalho. Quando eles estavam sozinhos, ele não conseguia olhar nos olhos dela enquanto aplicava uma poção em suas costas.
No dia seguinte, Nu assistiu com apreensão por trás de uma esquina enquanto Pharmacia saía de casa e entrava em uma carruagem que a esperava. Alan tocou seu ombro por trás, ela pulou e olhou para ele com uma expressão momentânea de medo. Venha comigo, Nua. Alan disse a ela, acredite em mim, tudo ficará bem, você sabe que temos que fingir em público, pelo menos. Apenas algumas horas depois, uma escrava elfa bem vestida a levou para uma carroça depois que ela saiu do leilão. Espero que você seja boa no trabalho agrícola, porque será doloroso se você não for. A escrava doméstica disse a ela. Alan, Alan, como você pôde? Ela sussurrou baixinho. Malditos, malditos sejam todos, nunca mais serei enganada por seus jogos. Ela pensou enquanto cerrava o punho e olhava para o chão da carroça enquanto estava presa no lugar com os outros que haviam sido comprados.